Então, pessoal, dando continuidade aqui sobre o nosso assunto, as 13 colônias inglesas, já dentro de um processo de independência dessas colônias, né? Em 1773, nós temos um episódio muito marcante, é a chamada Festa do Chá. Na Festa do Chá, o que os colonos fizeram? As embarcações, os navios da Companhia Britânica, já carregados com chá, eles foram invadidos pelos colonos. Os colonos, vestidos de índios, para colocar culpa nos nativos, entraram nas embarcações e lançaram o chá ao mar. E isso, claro, né, não foi nada engraçado e nada favorável para esses colonos, né? A Inglaterra reagiu, e ao reagir, ela fecha o porto de Boston, ela vai restringir, né, a reunião entre os colonos, tá? E mais, os colonos responsáveis por esse acontecimento, né, os colonos responsáveis por terem invadido os navios e lançado o chá ao mar, deveriam ir para a Inglaterra, onde eles seriam ali julgados, né? Mas a colônia reagiu, eles resistiram a essas imposições. Em 1765, olha só, foi feito um congresso chamado Congresso da Lei do Selo, a Declaração dos Direitos e Reivindicações. Nesse congresso, em 65, eles revogam a Lei do Selo e os demais impostos. Além de revogar a Lei do Selo e os demais impostos, eles vão boicotar os produtos ingleses. Eles vão fazer um boicote, ou seja, nós não vamos comprar mais os produtos ingleses. Os protestos, né? Nós tivemos protestos devido aos atos Townshend, o imposto sobre o chá, corantes e vidros. Então, eles vão protestar. E nesse protesto, em 1773, no dia da festa do chá, que era uma tradição, eles invadem o navio num sinal de protesto, né? Eles lançam todo o chá ao mar. E não para por aí. Em 74, reagindo às leis intoleráveis, né? Eles se encontram no que nós chamamos o primeiro Congresso da Filadélfia, aonde vai ser aprovado o rompimento comercial com a Inglaterra, que concedeu algumas regalias, mas aumento os soldados, o que aumentou, né? Desculpa aí, o que aumentou os soldados ingleses na América. Então, em 74, quando é feito esse primeiro congresso, né? Aonde eles vão os colonos vão romper com o comércio inglês, o que a metrópole faz? Ela vai enviar mais soldados para conter essa resistência. Em 1775, é feito um segundo congresso, é onde vai surgir o documento de senso comum, common sense, né? Que foi um instrumento de publicidade em favor da emancipação, e em 76, eles decidem pela independência. Então, você vai vendo que é um processo. Eles se reúnem, eles rompem comercialmente, né? A Inglaterra pressiona, eles se reúnem de novo, eles fazem um documento de senso comum onde eles concordam em romper com a Inglaterra, tornando-se uma nação livre, emancipada. E o dia 4 de julho de 1776 é publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, o que é uma das datas mais importantes aí, né? É o feriado mais importante norte-americano. Olha aí os fundadores, né? Os pais fundadores, ou os pais da pátria. Nós temos a figura de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington e John Adams. Esses homens são importantes porque eles fizeram parte do processo de emancipação, eles fizeram parte da política norte-americana, agora em uns Estados Unidos declarado, né, emancipado e livre da Inglaterra. Claro que declarar a independência é uma coisa, a independência, de fato, ela só vai acontecer em 1783. Então, nós vamos ter, entre 1776 e 1783, a Guerra de Independência, porque os ingleses não vão deixar isso barato, né, gente? Olha só, os colonos vão contar aí com o apoio da França, da Espanha e da Holanda para a sua independência. Né? Tanto que quando a gente observa que no início eles estão ali numa primeira fase sozinhos, eles até vão perder alguns momentos de luta
contra os ingleses, porém com o apoio da França, da Espanha e da Holanda. Os Estados Unidos surgem aí emancipados, as 13 colônias se tornam libertas, surgindo em 1783, pelo Tratado de Paris, o reconhecimento dos Estados Unidos da América, quando eles surgem como uma grande potência, uma grande nação. Né? A luta vai ser realizada pelo Exército Continental e os grupos armados isolados, ou seja, todos estão envolvidos num sentimento nacionalista de luta contra os ingleses. Né? Havia um sentimento de identidade, esse sentimento de identidade, de pertencimento às 13 colônias é que leva esses colonos a brigarem violentamente contra as tropas inglesas. Em 1781, eles vão vencer, né, os ingleses na Batalha de Yorktown. Em 1783, então, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a existência dos Estados Unidos como uma nação livre, emancipada. E quais são os desafios dessa jovem nação? Essa nação agora muito jovem tem um desafio: organizar financeiramente e administrativamente seu Estado. Então, nós precisamos, então, agora livres, organizar um sistema financeiro, organizar um sistema administrativo. E nós temos o desafio de manter juntas essas colônias. Porque nós poderíamos ter aí colônias que cada uma quisesse seguir caminho sozinhas. Mas o desafio dessa jovem nação e que foi alcançado foi manter essas 13 colônias juntas, para que eles pudessem construir juntos um único país, o que a gente chama de e pluribus unum, ou seja, de muitos um, de muitas colônias, de 13 colônias, uma única nação. De muitos um fala de quê? Unidade contra os ingleses não significou sentimento nacional de fato. Olha só. De muitos um fala de contradição, então. Uma coisa é eu dizer aqui, ó, de muitos um. Mas vale lembrar que o desafio era manter essas colônias unidas. Então, vamos ver o porquê. Que contradição, o que tem de divergência aí? Né? Esse de muitos um. A unidade contra os ingleses, ela não vai significar um sentimento nacional de fato. Havia uma identidade na luta contra os ingleses. Mas uma vez que eles derrotam os ingleses, cada colônia, cada xerife, como era chamado o líder dessas colônias, cada pessoa ali, ela tinha um sonho, ela tinha uma identidade, ela queria algo, né? Então, ou seja, esse nacionalismo aí, ele já entra numa contradição. Exemplo, as colônias do Sul queriam permanência de escravidão. As colônias do Norte, a libertação desses escravos. Segunda contradição, né? Olha o segundo desafio: construção de identidade, conscientizar que eram americanos e absorver novos valores republicanos e de independência. Quer dizer, eu preciso construir essa identidade, eu preciso construir os valores de liberdade, eu preciso construir nesse povo e conscientizá-los agora que eles são americanos. Outro desafio, a proposta dos artigos de uma confederação e uma união perpétua por Benjamin Franklin. Precisamos de uma Constituição. Precisamos estabelecer as regras, as normas dessa nova nação. Divergências entre a unidade, entre um governo central e a autonomia das colônias, o que vai gerar lá na frente a Guerra Civil Americana, que é a Guerra de Secessão, também chamada de separação. O que é isso? A unidade do governo central e autonomia, ela vai falar, por exemplo, do grande desafio que era libertar os escravos. Os colonos do norte, eles entendiam que a mão de obra livre, a mão de obra assalariada, ela fazia com que eles prosperassem, muito mais do que o sul, porque o sul, dentro de uma visão de plantation, de mão de obra escrava, né, a manutenção do escravismo não favorecia a prosperidade, porque numa mão de obra assalariada, gente, o indivíduo recebeu o seu salário, se vira, recebeu o seu salário, você agora vai pagar suas contas. Numa mão de obra escravista, o escravo não é mercado consumidor. Vale lembrar agora que dentro dessa questão de manter a unidade, existe uma construção econômica.
E manter essa construção econômica, ela precisa de quê? Não só de produção, mas de mercado consumidor. E escravo não é mercado consumidor porque não é mão de obra livre. Então, as divergências vêm aí lá na frente, na Guerra de Secessão. A Guerra Civil, ela tem como um dos seus fatores de conflito e de atrito a questão da abolição da escravatura. A Constituição vai ser proclamada no dia 17 de setembro, né? No dia 17 de setembro de 1787. Então, nós temos a proclamação, aonde nós temos uma república federativa chefiada por um presidente. Nós temos uma Constituição baseada na cidadania, o exercício de direitos políticos, civis, liberdade de expressão e direito de julgamento. Nós temos uma Constituição baseada na tripartição dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Porém, nós temos um desafio muito grande, porque nasce os Estados Unidos da América, mas um grande desafio e uma grande contradição, que era, de fato, levar, estabelecer e dar essa liberdade para todos. Porque se o princípio é inalienável, se ele é inspirado no iluminismo, onde todos têm direito à vida, liberdade e busca da felicidade, isso é um princípio iluminista, nós percebemos que essa Constituição é uma lei morta. Por quê? O desafio não é manter unido? É. O desafio não é o princípio da liberdade? Também. Mas e a contradição? Por que uma lei morta? Porque ela vai falar, né? Todos são livres e iguais perante a lei, têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, mas essa mesma Constituição, ela excluía negros, mulheres e índios. Ou seja, havia um princípio de vida, de liberdade, havia um princípio de buscar a felicidade, mas um princípio que não eram para todos. Estavam excluídos desses princípios negros, mulheres e índios. E por aqui a gente encerra sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América. Beijo, beijo para vocês, até a próxima aula.